Fala pessoal, seu Kiro na área, hoje aqui para trazer alguns assuntos diversos, bem interessantes aqui para trocarmos uma ideia. Fique aqui nesse vídeo até o final, dê o like, curta, compartilhe, que você não vai se arrepender de trocar essa ideia comigo hoje. Então vamos lá, vamos começar falando de um tema. Hoje, primeiramente, hoje dia chuvoso aqui em Porto Alegre, dia 28 de outubro, terça-feira. Começou uma chuvinha, semana ainda o frio chegando, para quem achava que ia dar já um calorzinho, o frio chega novamente para ser novamente pela quinta vez a última semana de frio. Já estamos esperando essa última semana de frio, já faz mais de mês, e o frio não vai embora e não chega o calor, mas vamos já direto ao ponto falar de um tema bem interessante, que eu até anotei aqui numa colinha. Uma coisa que eu quero falar com vocês. Quais são as 3 coisas mais chatas e importunantes hoje em dia na nossa vida atual do dia a dia? Eu, pessoalmente, tenho duas coisas que me incomodam muito no dia a dia e que aposto que para você também. Se você for observar essa primeira coisa que incomoda, são 2 coisas. Então vamos começar pela primeira delas, que eu acho que é a que mais incomoda. E vamos fazer uma reflexão sobre o tema que envolve ela, que é o telefone. É o telefone. E falando de ligações telefônicas. Você que nasceu nos anos 70, 80, 90, tu vai se lembrar que quando era criança, uma das melhores coisas era a gente chegar em casa e poder falar no telefone com quem a gente queria. Porque não tinha celular. Até o ano de 2005, 2010, o celular, smartphone não era nada popularizado. Então a galera dos anos 70, 80, 90, 2000, para tu se comunicar com alguém, se tu ainda não tinha uma internet, porque aí no início do final dos anos 90, ano 2000, tu já tinha um MSN, um ICQ, tu já podia se comunicar pela internet, mesmo que era uma internet de escada, mas tu já conseguia fazer um lero-lero aí, né, com alguém. Mas a gente que dependia de telefone fixo, eu lembro que nos anos 90 eu era criança e tu queria falar com alguém, aquele telefone fixo, aquele modelo antigão lá tocava, aquele barulho clássico, tu atendia e tu conseguia falar com a pessoa e às vezes outra pessoa ia escutando, né? Porque mais antigamente, ainda quando tu tinha que ligar para uma central telefônica, quem ficava na central ficava escutando as conversas, né? Mas daí tu tinha isso, e tinha até uma brincadeira que tu discava um número e o teu telefone ligava, tocava na tua casa quando tu botava no gancho. Então era bem legal, o telefone sempre foi sinônimo e símbolo, uma coisa muito boa de comunicação. E hoje em dia uma das piores coisas que tem é tu atender o telefone, porque 98% das chamadas que tu recebe no telefone é golpe. É golpe ou alguém querendo te vender algo, mas normalmente é golpe. Então hoje atender o telefone virou totalmente o oposto daquela época. Naquela época era sinônimo de uma coisa alegre, de tu conseguir conversar com alguém, uma coisa bacana. Hoje em dia atender o telefone é sinônimo de desgraça total. Tu sabe que vai ser uma chatice, que vai ser golpe, que tu vai dizer alô e ninguém vai falar, ou vão te botar um robozinho. Então hoje em dia o telefone ficou assim, atender telefone é uma coisa que ninguém quer mais, e é quase uma ofensa tu ligar para alguém hoje em dia. Se tu quer falar com alguém, tu vai mandar uma mensagem, tu vai dizer, fala, me liga ou tal, ou vai ligar pelo WhatsApp, que daí a pessoa tem certeza que é você, né? Mas atender telefone, números, eu mesmo sendo um profissional que lida com o público, até um mês, 2 atrás, eu atendia toda a ligação, porque eu pensava, pode ser algum cliente me procurando, pode ser alguma coisa assim. Olhava lá ou não atendia, depois tentava discar. Hoje em dia eu não atendo mais. Se há uma urgência, a pessoa vai mandar uma mensagem. Então hoje em dia uma das coisas que mais me chateia é essa questão de ligação telefônica e como mudou o paradigma do telefone e de atender as ligações. Já tinha parado para pensar isso, como é diferente de uma vez hoje em dia a questão da ligação. E a outra coisa muito chata que a gente vê no nosso dia a dia, para quem a maioria de nós consome conteúdo na internet, está cheio de assunto hoje. Hoje eu até me deparei com um vídeo do YouTube, um rapaz
O vídeo explicativo dele era um tema que eu nunca tinha visto na internet, que ele estava falando das facções de bandidos só do Rio Grande do Sul. Então ele fez um documentário, assim, um videozinho de uns 20 minutos falando das facções do Rio Grande do Sul. Eu comecei a assistir, depois achei chato e parei. Mas olha, quando é que tu ia imaginar que tu pode acessar tanto conteúdo facilmente? O que tu quiser de conteúdo, de informação no YouTube, principalmente, tu vai ter. Sem falar na IA, né? Que qualquer coisa a gente pergunta para a IA, ela te dá um relatório completo, perfeito. Então, uma coisa muito chata que acontece é aquelas propagandas de YouTube. Tu tá vendo um videozinho, 5 minutinhos já entra uma propaganda. Tanto que essas empresas que fazem a propaganda de YouTube, eu acho que seria uma das últimas empresas que eu iria contratar um serviço de tão chato que é. Porque tu tá lá vendo o vídeo, entra uma, entra duas, e sempre é a mesma. Ainda se fosse uma coisa diferente, né, um outro tema e tal, mas é sempre a mesma coisa lá. Tal da a V4 Company mandando marketing, ou não sei o que, o cara das finanças. Tu sabe como tu faz para ganhar não sei quanto por dia, por mês, vendendo fórmula mágica, uma chatice. Eu nunca ia contratar o trabalho desse cara. Algumas vezes eu já cliquei em alguns cursos que eu me interessei, mas nunca, tu sempre vê que é uma coisa, é muito chato isso, né? Desnecessário total. Então essas são as duas coisas que hoje em dia me incomodam bastante. E você? Tem, além dessas, tu lembra de alguma outra coisa também? Comenta aí nos comentários. Curte, compartilha e segue o canal do Quiro Rico no YouTube, no Instagram e o seu Quiropraxia também. Instagram, YouTube, TikTok, página no Google, deixe sua avaliação, é nóis!